O episódio de hoje vai começar com uma ironia, porque o último episódio do Era Giro foi sobre trabalhar demais, sobre burnout, e depois de o ter publicado passei as semanas seguintes a fazer o quê? A trabalhar demais, a não ter grande tempo para descansar, a passar pouco tempo de qualidade com amigos e família e, claro, o podcast foi ficando para trás por estar bem mais abaixo na minha lista de prioridades. Entretanto, escrevi mais 2 episódios e gravei-os parcialmente, mas não tive tempo de acabar de os gravar nem de os editar. Esta semana, apesar de tudo, decidi fazer um episódio um pouco mais espontâneo, deixar esses 2 episódios que ainda estou a editar para mais tarde, porque acabou a Feira do Livro de Lisboa e achei que podia ser interessante fazer um episódio um pouco mais curto, um minisódio, chamemos-lhe assim, fazê-lo sem grande guião e falar um pouco sobre os livros que comprei este ano na feira. Achei que era giro fazer algo um pouco mais espontâneo e do momento. A verdade é que eu prefiro escrever guião para estes episódios porque eu tenho tendência para divagar e, sobretudo, para não encontrar as palavras certas no momento em que estou a falar. E é também mais fácil seguir um guião do que ir falando e não saber o que dizer e encher o silêncio com es e as e depois ter de fazer grandes cortes no momento de edição. Mas como este podcast tem sido desde o início um exercício de espontaneidade e de exploração, acho que vou tentar este novo formato um pouco menos polido e ver o que é que daqui sai. Pode ser que seja interessante, pode ser que eu goste, vamos ver. Os meus hábitos de leitura e de compra de livros têm mudado muito, sobretudo nos últimos anos. Eu nunca fui grande colecionadora de livros, não tenho tendência para comprar mais do que uma edição da mesma obra ou para comprar muito, até porque eu sempre preferi ir comprando os livros que eu queria ler ou ir lendo os livros que já tinha em casa, dos meus pais ou de outros familiares, ou ir lendo os livros que também me emprestavam, sobretudo quando eu era adolescente. Mas depois eu emigrei, mudei de casa várias vezes e nem sempre tinha espaço para guardar os livros que gradualmente iam sendo mais, a coleção ia ficando maior. Acabava sempre por ter de me desfazer de alguns nas mudanças, ter de fazer uma seleção do que é que eu queria mesmo levar e do que é que eu deixava para trás. Nesse processo, que eu repeti várias vezes, acabei inevitavelmente por me tornar um pouco mais seletiva ao comprar livros, porque tinha de considerar estas questões de espaço e, a partir de certa altura, a compra do livro passou a ser um gesto um pouco mais intencional, até simbólico. Será que quero mesmo este livro? Será que faço questão de ter este livro em papel? E, por exemplo, comecei a comprar livros apenas quando queria mesmo tê-los, ou até reservar a compra de certos livros para ocasiões especiais, e a comprar mais livros também em formato digital, onde a questão do espaço nem sequer se coloca. Durante muito tempo eu resisti à ideia de comprar um Kindle, a ler mais e-books, mas a verdade é que quando comprei o Kindle até comecei a ler mais.
porque antes eu não iria comprar um livro que eu não tinha a certeza se ia gostar ou não, só para experimentar, só para ver como é que era. E como é mais barato e como não me limita em termos de espaço, até comecei a ler mais livros que antes não compraria, por ter um e-reader, um Kindle. Falando da Feira do Livro, para mim é ao mesmo tempo um evento, algo muito prático, mas também algo com um elemento de aventura. Desde criança que a altura da Feira do Livro sempre me entusiasmou muito, e nem era tanto pelo comprar, porque sim, comprava sempre alguma coisa, mas era mais pelo festival em si, não é? Pela oportunidade de poder passear e ver várias bancas e até ficar a conhecer as novidades daquele ano, os novos autores e descobrir pérolas, sobretudo na zona dos alfarrabistas, que é sempre uma caça ao tesouro. E recentemente, pronto, nos últimos anos, eu faço sempre ali um planeamento estratégico para ir em diferentes dias e aproveitar as promoções. Tenho a minha lista de livros que eu sei que quero e que vou procurar especificamente para poder comprar com um preço reduzido, mas também deixo espaço no meu orçamento para aquisições um pouco mais espontâneas. Acho que também é bonito e é uma oportunidade a Feira do Livro para fazer comprar uns livros de uma forma um pouco mais à aventura. E nos últimos anos, uma estratégia que eu tenho mantido em mente para me sentir menos mal quando faço alguma compra um pouco mais impulsiva é: se eu estimar muito bem estimadinho o livro e não fizer questão de o guardar para mim, eu ponho de parte na minha estante e tenho prendas prontas para oferecer em natais, em aniversários. Já tenho livros prontos para oferecer a outras pessoas. Portanto, a compra nunca é dinheiro desperdiçado. Não seria de qualquer maneira, não acho que seja um desperdício de todo gastar dinheiro em livros, mas bom, entendi o que eu quero dizer. Assim, na minha cabeça já tenho aquilo determinado e sinto-me menos mal de gastar esse dinheiro extra. Então, a começar a minha lista de livros que comprei este ano na Feira do Livro, tenho a obra da Gisela Casimiro que se chama Estendais. Portanto, este é uma coleção de crónicas, de textos curtos, escritos por Gisela Casimiro, que é escritora, poeta, dramaturga. Eu já conhecia a poesia da Gisela Casimiro, eu já tinha lido a coletânea de poesia que se chama Giz, e que foi publicada no mesmo ano que esta coletânea de crónicas, em 2023. A Gisela Casimiro, além desta coleção de poesia que eu já tinha lido, eu já folheei também a tradução que ela fez da obra Sister Outsider, da Audre Lorde, e fiquei com muita curiosidade em ler as crónicas dela, ler textos em prosa escritos por ela. Revoltando à poesia da Gisela Casimiro, pode ser que se lembrem, há uns tempos nas notícias foi muito polémico, houve um poema da Gisela Casimiro, o poema com o título Quando For Grande, que esteve espalhado pelas ruas de Lisboa em cartazes. Esse poema é da coletânea da Gisela Casimiro que se chama Erosão, e é um poema sobre o racismo das forças policiais. E quando esse poema foi espalhado pelas ruas de Lisboa, foi alvo de um processo judicial e deu uma grande polémica por causa disto.
Esse poema era um entre muitos poemas da Gisela Casimiro que estavam espalhados em cartazes por toda Lisboa. Era uma forma de, não só de arte urbana, mas também uma forma de divulgar a exposição individual de Gisela Casimiro, que era uma exposição baseada no seu livro de poesia, Erosão. Era uma exposição cujo título era, se não estou em erro, O que perdi em estômago ganhei em coração. E este poema, Quando For Grande, estava inserido nessa ação, nesse projeto. Esta é a autora deste poema que escreveu esta coletânea de crónicas e tenho muita curiosidade de ler mais textos escritos pela Gisela Casimiro, e esta edição é lindíssima, com uma capa, com uma fotografia muito bonita. Estou muito curiosa para ler esta coletânea de crónicas. O segundo livro que comprei este ano na Feira do Livro foi o célebre Caruncho, da Leila Martínez, que foi originalmente publicado em 2021. Este livro foi um grande sucesso, um fenómeno literário em Espanha, e nos primeiros meses depois do livro ter saído, fizeram-se ainda 16 edições. Portanto, é um livro bem curto, é uma novela, na verdade. Tem 113 páginas, na edição da Antígona em português, e é o romance de estreia da Leila Martínez. E esta autora é também dona de uma editora independente em Espanha, que publica ensaios e ficção. O tradutor da obra em português, o Guilherme Pires, no pós-fácio desta edição da Antígona, compara esta novela com a escrita da Silvina Ocampo, que é uma autora de que eu gosto muito, e compara as duas autoras no sentido de que ambas escrevem sobre o horror, o terror do cotidiano e sobre questões sociais, especificamente de justiça social. Então, a história do Caruncho, de Leila Martínez, é sobre o regresso de uma neta à casa rural de família, e é uma novela contada a duas vozes, a da neta e a da avó. E, segundo o resumo que está no livro, a história foi semi-inspirada, a autora inspirou-se em relatos da própria família, e existe nesta história uma casa assombrada por memórias e pelos fantasmas do franquismo. Portanto, estou muito entusiasmada para ler este livro, que foi escrito e parcialmente, penso eu, financiado por fundos da União Europeia. Por isso é uma obra que me deixa bastante curiosa e da qual muita gente tem falado de forma muito positiva. O terceiro livro que comprei na Feira do Livro foi um daqueles que eu já tinha na minha lista e que queria comprar há muito tempo. Aliás, há uns anos eu ofereci este livro a uma amiga que estava na altura a aprender árabe, e quando eu vi o livro à venda, eu quis comprar também uma cópia para mim, mas só havia uma na livraria onde eu o encontrei. Portanto, acabei por decidir comprar o livro para oferecer à minha amiga e deixá-lo na minha lista para, quando um dia o visse novamente, comprá-lo para mim. É uma antologia de contos e de outros excertos de romances também, de escritores iranianos, e o título é Um Bom Escritor é um Escritor Morto. Esta antologia de escritores iranianos está dividida em duas partes. A primeira parte tem escritores que já eram estabelecidos, já tinham publicado bastante antes da Revolução de 1979 e que continuaram, depois da Revolução, a escrever.
e são textos que se debruçam sobre temas que tocam em questões políticas e questões históricas específicas, sobre temas como a corrupção, a injustiça, o exílio e também questões de identidade. A segunda parte desta antologia inclui escritores que começaram a escrever e a ser lidos e a ser publicados depois da Revolução de 79. E nesta segunda parte incluem-se várias mulheres que escrevem sobre questões de género também, especificamente sobre o casamento, sobre a pobreza e sobre a influência do patriarcado e do regime nas suas vidas. O título Um Bom Escritor é um Escritor Morto é uma citação de uma frase do escritor Ismail Fassi, que disse em 1987 que no Irão um bom escritor é um escritor morto, ou seja, uma referência ao facto de vários escritores e intelectuais iranianos terem sido perseguidos e mortos por interferência do regime. Também, tanto quanto sei, esta coletânea é parcialmente traduzida a partir de uma coletânea publicada nos Estados Unidos, e esta coletânea publicada nos Estados Unidos é muito maior, inclui também poesia, não apenas prosa. Está completamente disponível o livro na íntegra no Internet Archive. Eu vou deixar esse link e o link de todas as recomendações de leitura que eu estou a fazer na descrição do podcast. É muito interessante. Pronto, são textos escritos em inglês, é tradução para inglês, mas para aqueles que não conseguirem encontrar a edição em português e que gostem e consigam ler em inglês, pode ser um bom ponto de partida caso tenham interesse. O quarto livro que comprei na Feira do Livro este ano é um livro de não-ficção. Chama-se Hiperespaço e é da autoria do físico americano Michio Kaku. Este livro foi-me recomendado já há algum tempo, numa aula, numa espécie de aula aberta que aconteceu durante a pandemia, online, e era uma aula sobre física quântica para iniciantes, portanto, as noções básicas da física quântica para quem não percebia nada de física quântica, que é o meu caso, que desde o 9º ano que não tenho nem física, nem química, nem matemática, mas tenho muita curiosidade em saber mais sobre a física quântica, por vários motivos. É uma área que me interessa bastante complexa, e então eu estou sempre à procura de textos que me possam explicar de forma muito simples estes conceitos que são tão complexos. Não só me interessa a física quântica em si, mas também o impacto que todas as descobertas que se fizeram na área da física quântica tiveram sobre a filosofia, sobre a literatura, sobre o cinema, na ficção científica e não só. E então é algo que eu procuro compreender melhor, e este livro foi recomendado nessa aula como uma boa introdução a estes conceitos. Então o Michio Kaku é um físico americano e escreve muitas obras de divulgação científica sobre a física quântica e outros temas também. Este livro foi publicado em 1994 e explica alguns conceitos essenciais, como a teoria das cordas, a teoria do corpo unificado, a ideia de que existem dimensões para além das 4 mais conhecidas, a possibilidade de mundos paralelos, etc. Eu fui ler acerca do livro e entendi que há quem critique o Michio Kaku e diga que ele cai num certo misticismo e numa certa especulação, mas acho que para quem quer conhecer apenas de uma forma geral estes conceitos, dizem que ainda assim é uma obra que vale a pena ler. E esta ideia de que o Michio Kaku cai num certo misticismo também não me parece
muito fora do lado mais filosófico e quase transcendente que muitos físicos acabam por ter, porque todas estas ideias do tempo quântico e, enfim, mesmo a própria filosofia quântica que deriva da física quântica cai um pouco nesta especulação e neste misticismo. Por isso tenho até alguma curiosidade para ver o que é que o Michio Kaku tem a dizer acerca disso. E falando em misticismo, trago-vos o último livro que eu comprei na Feira do Livro este ano, que revela algo sobre mim, que é: eu também tenho aqui uma costela, um interesse nestas áreas um pouco também algo místicas e sobrenaturais. Fiquei a conhecer esta autora através do podcast de uma amiga minha, que é a Margarida. A Margarida tem um podcast chamado As Above, So Below, que é sobre artes divinatórias e astrologia. E foi através do podcast da Margarida que eu fiquei a conhecer a Elena Blavatsky. E o livro que eu comprei chama-se Contos Místicos e Sobrenaturais. E a Elena Blavatsky, também conhecida como Madame Blavatsky, foi uma das místicas e ocultistas mais famosas do século XIX. É uma figura altamente polémica por várias razões e foi uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, portanto, o aliar da ciência à filosofia e à religião. De uma forma muito geral, muito breve, Teosofia afirma que todas as religiões têm um núcleo comum e que, através da comparação do conhecimento que cada religião veicula, essa comparação permite chegar a uma verdadeira doutrina. E a Elena Blavatsky teve uma vida digna de um filme, quer dizer, isto se acreditarmos que os relatos que nos chegam da vida da Elena Blavatsky são efetivamente reais, porque há quem alegue que são puras efabulações, que não foi de todo bem assim e que a história da vida dela contribuiu para esta imagem lendária da figura mítica da própria Elena Blavatsky. Seja como for, quer se acredite no que ela tem para dizer ou não e quer se subscreva às ideias e às teorias dela, a verdade é que, independentemente de tudo isso, a influência de Madame Blavatsky na arte e na literatura é bastante forte, ou seja, foi uma das pessoas que ajudou a popularizar e que acabou por influenciar o aumento do interesse no Ocidente durante o século XIX pelas religiões e filosofias da Índia, da China, do Japão. E também a Teosofia e os escritos de Blavatsky inspiraram muitos artistas famosos, como a Hilma af Klint, o Kandinsky, o Mondrian. Todos estes artistas eram influenciados pela Elena Blavatsky, mais na vertente da expansão da consciência. Portanto, estes ensinamentos espirituais acabavam por inspirar estes artistas a transcender estados de consciência, a ter certas práticas meditativas e, através dessas práticas meditativas, permitir um certo pensamento abstrato, que lhes permitiu também pintar certos quadros. Pronto, vou também colocar na lista dos links na descrição um artigo muito interessante que explica como é que os ensinamentos da Teosofia e os escritos de Blavatsky influenciaram estes artistas especificamente. E a obra que eu comprei não corresponde aos textos de não ficção, portanto aos textos que Blavatsky escreve sobre as suas ideias e a sua teoria teosófica. Não, o livro que eu comprei é de contos, portanto contos místicos e sobrenaturais.
é um conjunto de textos literários que Blavatsky foi escrevendo ao longo da sua vida, alguns deles, pelo que percebi, inspirados em eventos reais, mas ainda assim literários. E eu gosto muito de literatura de terror, de horror, literatura que tem estes elementos sobrenaturais. A mim interessa-me bastante, e então tenho muita curiosidade em ler estes contos místicos e sobrenaturais desta figura tão polémica e tão polarizante do século XIX. E chegou ao fim a lista de livros que comprei este ano na Feira do Livro. Muitos outros me tentaram, mas o meu orçamento não me permitiu mais devaneios. Pode ser que para o ano acabe por chegar a esses livros na minha lista, mas para este ano já há bastante para ler. Antes de me despedir e vos deixar com uma música como costume, queria aproveitar, já que estamos a falar de livros e de leitura, para anunciar que eu e os meus colegas da faculdade estamos a organizar um clube de leitura que vai começar em outubro de 2024. É um clube de leitura que conta com o apoio da DGS e da Nova. E a ideia deste clube de leitura, que se chama Libera Mente, é incentivar a leitura de obras que representam diversas vozes de diferentes países do mundo e também diferentes estilos de escrita na literatura mundial contemporânea. Por mês vamos ler uma obra de um país diferente, são obras multiculturais e são autores e autoras que exploram, cada um à sua maneira, o conceito de liberdade. Quando tivermos a confirmação de salas e datas, partilharei convosco quais as sessões mensais e dir-vos-ei também qual é a sessão que eu vou moderar e a obra que eu escolhi subjacente a este tema. Por isso, fiquem atentos que eu depois partilho. Hoje termino este episódio um pouco diferente dos anteriores, com uma despedida também um pouco mais hesitante. Não planeei o que é que eu ia dizer, se calhar devia ter escrito qualquer coisinha, mas não havendo... Ai, não sei como terminar. Enfim, será que deixo assim? Será que volto a gravar? Já fiz tantos takes. Olha, não sei, acho que vou-me permitir esta vulnerabilidade. Espero que tenham gostado e, sem grandes certezas, me despeço de vocês. Até à próxima.